Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos iniciando, meus irmãos, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a aula de número 6. Antes, vamos fazer uma oração pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus estendida sobre nossas vidas. Bendito Deus e glorioso Pai que estás nos céus, no nome da pessoa santa, bendita, justa, gloriosa, poderosa e maravilhosa de Jesus, teu Filho amado, elevamos, ó Pai, nossas vozes até Ti. Meu Deus, queremos te pedir nesse momento que Tu seja misericordioso conosco mais uma vez, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nos dê entendimento, abra nossa mente, ó Pai Celestial, traga a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, a nossa mente, nos traz a lembrança, Senhor, meu Deus, meu Pai, daquilo que temos estudado, daquilo que temos lido, para que possamos, nesse momento, pôr em prática, ensinando e instruindo a Tua palavra aos Teus servos que estão acompanhando, que estão ouvindo. Pai Celestial, também te peço nesse momento, pelos Teus servos, ó Rei da Glória, que estão ouvindo, abre o entendimento, para que possam compreender a Tua palavra. Não somente isso, Senhor meu Deus, mas que tenha aguardada no seu coração, com o objetivo de executá-la e pôr em prática no seu dia a dia, para que através de suas vidas o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado e louvado. É o que nós te pedimos, confiando e crendo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, dando continuidade, ao tema do segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical, nós seguimos as escolas da Convenção Geral da Assembleia de Deus, da CPAD. O tema é a Igreja Eleita. A lição de hoje, a lição número 6, dia 10 de maio de 2020, é a condição dos gentios sem Deus. Meus irmãos, antes de iniciar essa escola, eu quero agradecer todas as mães, meus irmãos, que estão acompanhando essa Escola Bíblica Dominical. Ela foi gravada, porque eu tinha um compromisso para esse domingo agora de manhã, juntamente com a minha esposa, justamente por ser hoje o Dia das Mães. Estamos praticamente hibernados dentro de minha casa, saindo pouquíssimas vezes. Minha esposa tem estado comigo e os meus filhos chamou, é claro, de uma forma bastante reservada, obedecendo todas as normas e protocolos sanitários, para que nós pudéssemos nos juntar na casa do meu filho aqui, que mora em Guarulhos. É uma casa grande, espaçosa, bem ventilada, e para que nós pudéssemos, depois desse longo tempo separados, praticamente pudéssemos almoçar, comemorando o Dia das Mães. Então eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno para todas as irmãs que são mães. Meus parabéns. É óbvio que o seu dia não é somente hoje. O seu dia, eu entendo que é todo dia, porque eu penso que a mulher sábia, a mãe sábia, ela é 75% do lar. Ela é uma coluna que, se ela faltar, pelo menos para mim, no meu entendimento, só Deus para segurar minha casa para não ruir. Porque grande parte do que ela faz, eu tenho a convicção e a certeza absoluta que eu não tenho como fazer. Então a mãe, em uma família, é a célula máter. Sem a mãe não existe família. Só passou a existir família no Jardim do Éden depois que Deus fez a disjuntura para Adão. Somente depois disso, verdadeiramente teve constituída uma família. Então, estou dizendo no sentido de uma família tradicional como nós conhecemos, com o pai e a mãe.
É óbvio que existe outros tipos de família, mas não é esse o objetivo. Eu quero, nesse momento, deixar os meus parabéns, o meu abraço fraterno a todas as mães que estão acompanhando esta escola dominical. Quero aqui dar um abraço da minha esposa, um beijo da minha esposa. Isso eu transmito fraternalmente para todas as esposas. Não é isso, vovó? Sim, eu quero agradecer de coração por todo o carinho, pelo seu apoio, por estar ao meu lado todo esse tempo. Conseguimos criar nossos filhos com a graça, a bondade e misericórdia de Deus. E eu quero também deixar aqui meu carinho, meu abraço, meu beijo a todas as mamães. Que Deus continue abençoando a todas vocês. Amém. Em nome de Jesus. Beijo Amém. a todas. Amém. Obrigado, obrigado. Nós vamos voltando então ao assunto da escola dominical, lição 6, 10 de maio de 2020. O título dessa lição é A Condição dos Gentios sem Deus. Textuário, Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis é passado, gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14, que diz assim, Efésios 2 e 11, Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos agora capítulo 4, versículo 12 diz assim, E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E o versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Meus irmãos, apesar do título não falar nada de circuncisão ou incircuncisão, você viu que tanto no textuário, capítulo 2, versículo 11, tem a palavra incircuncisão e a palavra circuncisão. Quando você faz a leitura bíblica em classe, você encontra no mesmo versículo 11, que é o textuário, de novo repetido, a palavra circuncisão, circuncisão, e depois você, no capítulo 4 de Romanos, o versículo 12, você encontra, e foi pai da circuncisão uma vez, daqueles que não somente são da circuncisão segunda vez, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. No versículo 3 vezes. Eu pronunciei essa palavra aqui, meus irmãos, só nesse versículo 3 vezes, no versículo 11, 2 vezes, e mais o textuário, mais 2 vezes. 7 vezes. Então nós precisamos estudar sobre essa palavra. O que é circuncisão, né?
E também no título, meus irmãos, tem a palavra gentios. Quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, os primeiros capítulos de Gênesis, em Gênesis é onde Deus criou todas as coisas, né? Não havia luz, Deus criou a luz, era trevas, fez a separação entre dia e noite, fez o sol, fez a lua, fez os estelares, no capítulo 1 especificamente. Depois, ainda no capítulo 1, Deus fez o homem. Quando você vai para o capítulo 2, ele fez também, mostra como ele fez o homem e ele fez a mulher, mais detalhado. Capítulo 3 mostra a queda do homem. No capítulo 4 começa a falar sobre Caim e seus descendentes. Aí ainda no capítulo 4, começa a partir do versículo 25, fala especificamente sobre Sete. E no capítulo 5, já estamos falando de povos formados, não é isso? Então você vê que a população foi crescendo a partir de Adão e Eva, a partir de Caim, a partir de Sete, até que no capítulo 5 nós chegamos a uma lista genealógica que fala de Adão a Noé. E no capítulo 6, o homem já havia se rebelado contra Deus, e nós temos o dilúvio. No capítulo 7, ainda, os fatos que são narrados sobre o dilúvio. Capítulo 8, a partir do versículo 20, começa os acontecimentos após dilúvio. A civilização pós-diluviana. E versículo 9, no capítulo 9, desculpe, aí começa a falar de Noé e a promessa que Deus fez de nunca mais destruir o homem. Quando chega no capítulo 10, você vê que já existe uma civilização com um grande número de pessoas formada. Pronto, está aqui. Um grande número de pessoas formadas. Até então, meus irmãos, existia um único povo. É isso que eu quero chamar a atenção. Um único povo. Aí no capítulo 10, a partir do versículo 21, tem um fato que chama a atenção. Diz assim, ó, o capítulo 10, versículo 21. Assim que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Te chamou a atenção esse nome Éber, não? O que é que você acha? Se eu não me engano, você descendo um pouquinho mais, o versículo 22, os filhos de São Selão, os filhos do versículo 23, no versículo 24, a passagem do Selá, no versículo 24, aí ele passa a detalhar mais as raízes, as matrizes da família. Aí no 24 ele diz assim, ó, Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber,
25. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Pronto. Éber, presta atenção nesse nome. Quando chega no capítulo 11, eles resolveram fazer uma torre. Só existia esses povos da terra, não existiam nações, então, presta atenção nisso. Eles resolveram fazer uma torre. Por ocasião dessa torre, Deus espalhou-os pela face da terra, confundindo as suas línguas. Então, quem falava a mesma língua formou uma nação. Então, surgiram daí diversas nações, diversos povos. Quando você chega, você seguindo aqui o capítulo 11 de Gênesis, eu não vou me deter aqui porque nós iríamos levar muito tempo, mas eu quero fazer um resumo para você entender sobre povos e sobre nações. No capítulo 11, a partir do versículo 10, começa a falar sobre os descendentes de Sem. Aí ele começa a relatar, mas detalhadamente, as gerações de Sem. Aí de novo no versículo 16 do capítulo 11, diz assim, ó, viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Ah lá, agora ele dá atenção específica para esse camarada aqui, para o Éber. E depois de gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug. E depois que gerou a Naor, ele viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 60 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Descendente de quem? De Éber. Desse nome é que provém os hebreus. Então não se esqueça disso, tá bom? Eu li para você. Mostrei na Bíblia de quem é descendente os hebreus. Esse homem, então, são os homens que antecederam a Abraão. Perfeito? Quando você começa a ler no capítulo 12 de Gênesis, você vê a chamada que Deus fez especificamente a Abraão. A partir daqui, Deus começa a tratar especificamente com o homem e fazer uma promessa a ele, que dele e da sua descendência seria uma poderosa nação. Que você aceite, que você não aceite, meu amigo. Deus escolheu os descendentes de Abraão para ser sua propriedade peculiar, para ser os seus representantes da face da terra. Aí você me pergunta, e os outros povos? E as outras nações? E eu vou te dizer, são os gentios da lição. A condição dos gentios sem Deus. Deus se preocupou especificamente com os descendentes de Abraão.
Então passou a existir, a partir daqui, esse momento, que ele fez uma promessa a Abraão. Ora, 12:1, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Acabou. Deus agora está vendo dois povos. A geração que ele dá promessa, que ele elegeu, que ele fez uma promessa. Os filhos de Éber, que ele pegou especificamente o seu sucessor chamado Abraão e fez a ele essa promessa. E os demais povos são as outras nações, são gentios. Acabou. Nesta época, apesar de estar dividido por nações, Deus olhava de cima e via dois povos. Os gentios, que eram as outras nações, e o da promessa, que ele elegeu, que ele escolheu, que são os descendentes de Abraão, e que vieram a ser a nação de Israel, o povo hebreu. Está claro isso para você? Pronto. Não tinha promessa para ninguém. Apesar de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa interessante, né? Aqui você já vê que, da parte de Deus, ele tinha uma preocupação com os outros povos, que eram os gentios. E tinha algo que diferenciava os gentios do povo hebreu. Vamos continuar lendo a Bíblia? Gênesis, capítulo 17 e versículo 11. Então você já sabe, né? Dois povos. Deus olhava, via os hebreus e os gentios. Mas através da promessa feita a Abraão, ele prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso aí eu já estava incluso e você já estava incluso. Só que aí tinha um motivo, tinha um jeito específico para que isso viesse a acontecer comigo e com você. Capítulo 17 de Gênesis diz assim: vou ler no versículo 10, já é suficiente, tá bom? 17:10 de Gênesis diz assim, ó: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Então Deus está falando para Abraão, especificamente para Abraão. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ponto. Para ratificação. Ratificação. Não é retificação, para ratificação. Para confirmação dessa aliança, Abraão e todos os seus descendentes de sexo masculino tinham que se circuncidar. Aí vem a pergunta: o que é circuncisão? Eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos sabem o que é circuncisão. A circuncisão consiste em você pegar
a pele sobressalente em cima da glade do pênis, que é chamada de prepúcio, puxa ela para frente um pouco e corta-se aquela pele, deixando a glade do pênis a descoberto. Esta é a aliança que Deus exigiu que fosse feita em todo macho do povo hebreu a partir de Abraão, e acabou. Abraão, seus filhos, seu neto e todos os seus descendentes. Isso vale até o dia de hoje em Israel, eles continuam fazendo isso. Se tivessem aceitado a Jesus Cristo, se tivessem crido nele, não haveria mais necessidade disso. Você leu a escola, você estudou a escola, você sabe que a circuncisão que Deus espera de mim e de você, ela não é física. A circuncisão que ele espera de mim e de você, ela tem que brotar do interior. É a circuncisão que vem do coração, o coração circuncidado. Daqui a pouco eu vou dizer para você o que é um coração circuncidado. Rito judaizante já não serve mais para mim nem para você. Acabou os ritos judaizantes. Não existe mais. É lamentável que tem algumas igrejas por aí que ainda estão com ritos judaizantes. É arca, é templo, usando roupas que o sacerdote de Israel usava. O menorá, não precisa mais nada disso, acabou. Nós não somos judeus. Que os levitas, não, você não nasceu na tribo do Levi, você não é levita. Levita é quem nasceu na tribo do Levi. Todos nós somos adoradores. O cântico, ele pode ser congregacional, toda a igreja. O cântico pode ser um conjunto da igreja específico. O cântico pode ser uma pessoa que pediu a oportunidade para adorar a Deus, ou alguém que Deus capacitou com dom de música. E ele vai lá e canta, que é uma maravilha, que é uma benção, e toda a igreja se alegra. Não é porque ele é levita, é porque o Espírito Santo encheu. Aleluia. Mas agora, dentro desse tema circuncisão, tem uma outra pergunta. Isso começou com o povo hebreu ou já existia antes? Então, vou fazer um pequeno resumo para você, tá bom? Se você ler as notas de algumas bíblias, as notas explicativas, você vai encontrar explicando que isso já aconteceu, já vinha de outros povos antigamente. Depois você faz a pesquisa com mais tempo, desculpe, depois você faz uma pesquisa e procura saber o que era o Código de Hammurabi. Era um código, era leis que existia um rei na Mesopotâmia que chamava Hammurabi. E ele fez algumas leis, tinha algumas leis, até dentro da medicina. E uma das primeiras regras de medicina está lá no Código de Hammurabi, de protocolo sanitário. Está começando a entender alguma coisa, né? Então, esses povos que eram dirigidos pelo rei Hammurabi, na antiga Mesopotâmia, eles já se circuncidavam. Se você pesquisar com um pouquinho mais de insistência, você vai ver que os egípcios também se circuncidavam. Alguns povos africanos já se circuncidavam. Mas Deus fez essa exigência como um sinal que diferenciava o povo dele. Mas será que isso foi simplesmente por fazer? Então vamos entender outra coisa. Eu disse para você já. Era um protocolo sanitário isso. O povo de Israel, ele ia viver, Deus sabia disso, um povo nômade no deserto, durante longo tempo. Um povo no Egito,
Durante 400 anos foram escravos no Egito. Depois que saíram do Egito, passaram mais 40 anos no deserto. Então, olha o que eu expliquei para você antes. A circuncisão, ela consiste em cortar a pele sobressalente, que chama-se o prepúcio, que fica solta no pênis em cima da glade. Corta-se aquela pele e a glade, a cabeça do pênis, ela fica descoberto. No deserto, ou esse povo escravo no Egito, a sua higiene era precária. As suas condições de higiene eram muito difíceis. E o homem sabe disso, mais constante homem, pode acontecer com a mulher também, ele cria nessa pele que cobre a glade do pênis, um nome que cientificamente se chama esmegma, que no grego é esnigma. Que é isso, irmão? Então, todo mundo sabe. Toda criança sabe, toda mãe que já cuidou de filhos sabe. É sebo. Esse sebo é criado pela umidade que se cria entre esta pele e a glade do pênis. E cria um cheiro. E esse mau cheiro pode atrair mosquitinhos. Isso causa doenças venéreas. Olha que coisa interessante. Como as condições de higiene eram pequenas, com a parte cortada ficava mais exposto e permanecia seco. A umidade era mínima. Olha como Deus se preocupava nos mínimos detalhes com o povo de Israel. E continua se preocupando nos mínimos detalhes com você. Tinha um objetivo. Se você estudar um pouquinho sobre povos antigos, doenças venéreas dizimaram nações, populações inteiras. Imagina isso. Era transmitida de um para o outro. As condições de higiene precárias. Acabou com a civilização. Então Deus se preocupava em preservar o seu povo. E ficou também como uma marca. Algo que Deus exigiu que fosse feito perpetuamente pelo povo hebreu. Então você viu um protocolo sanitário. Você sabe que nós estamos passando a nossa nação por algumas situações que é protocolo sanitário. Por exemplo, usar máscara. Eu estou com a máscara no meu carro e tem uma máscara aqui na minha casa. Eu chego da rua, subo até a minha casa de máscara, entro no banheiro, lavo as minhas mãos, lavo o meu rosto, tiro a minha máscara, somente depois eu cumprimento a minha esposa. Faça isso, meu irmão. Preserve a tua família. O momento que nós estamos passando é um momento difícil. Eu passei triste essa semana. Irmãos meus, irmã minha, que foi praticamente, me viu aceitar Cristo, começar no Evangelho. Foi enterro semana passada, essa semana aí, meus irmãos. Às vezes, meu filho, você sai na rua. Sua mãe está em casa, seu pai está em casa, já tem uma certa idade. Talvez alguns dos dois tenham uma comorbidade, uma pressão alta, uma diabetes. E você chega, não toma os devidos cuidados, seja prudente, mostre que você ama a tua mãe, mostre que você ama o teu pai. Obedeça aos protocolos sanitários. Mas se você vê na Bíblia, lá em Números, você vê as exigências para os sacerdotes. Em 2 Crônicas, capítulo 4, bem rapidamente para você entender, olha que coisa interessante. 2 Crônicas, capítulo 4, na construção do templo que Salomão fez, existia um tanque na entrada do templo que tinha possivelmente 60 mil litros de água.
que os sacerdotes tiravam água para fazer a sua purificação, entrar no templo. Lavavam as mãos. O sacerdote rapava o seu corpo, tomava banho, trocava de roupa. Isso é protocolo sanitário. Então vamos obedecer. O protocolo sanitário, você usar máscara, é muito mais eficiente do que você ficar hibernado dentro de casa. Porque você não respira o vírus que eu transmite e não transmite para outro. Esse era o que precisava ter feito desde o começo, quando esse vírus começou a atacar a nossa nação. Então, só isso para alertar você, para você obedecer, tá certo? Então, a circuncisão do povo hebreu diferenciava ele dos gentios. A grande maioria não tinha esse procedimento. Não se circuncidava. Então, era uma marca que tinha, e uma marca que era honrosa para o povo judeu. É mesmo, irmão? Onde é que está isso? Deixa eu mostrar para você. Se não me engano, primeiro a Samuel... Deixa eu ver se é isso mesmo. Jonas... 1 Samuel capítulo 14, olha que coisa interessante. Ó, eu estou falando do povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel e gentios. Olha como é que era diferenciado. 14, 1 Samuel, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Ser circunciso era um termo pejorativo. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eram os filisteus que eles iam atacar, que Jonas estava preparando para atacar. Uma outra nação, incircuncisa, gentios, era todo incircunciso. Quer ver mais uma vez? 1 Samuel, capítulo 17, se não me... Exatamente, 17, versículo 26, diz assim, agora Davi falando. Ó. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Os gentios eram incircuncisos. E o povo de Israel eram que tinham a marca da circuncisão. Isso era a marca exterior. Tá claro para você? Resolvido o problema? Então vamos lá. Vou dar uma passada agora na lição. Rapidamente eu quero ler o tópico aqui contigo, com vocês. No primeiro tópico, não vamos passar daqui. A introdução na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos, gentios. Então, existiam dois povos, escute bem o que eu estou falando para você. Dois povos. Que eram os gentios e o povo hebreu. Deus olhava dessa maneira e acabou. Os gentios eram todas as demais nações. E a nação dele, o povo peculiar, propriedade particular dele. Sacerdócio santo, a nação de Israel. Pronto. E eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados, quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. No mundo, 2, 11 e 12. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Mas o 3 diz assim, ó, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Daqui a pouco você vai ver o terceiro povo que hoje Deus olha lá de cima
que se tornou muito mais importante que os gentios e que a nação de Israel. Realizada por mãos humanas. O capítulo 2, versículo 11, a parte B do texto áureo que nós lemos aí e da leitura bíblica em classe. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, olha lá o que eu disse para você, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Mas é judeu o que o é no interior. Olha que coisa interessante. E circuncisão aqui é do coração, é o que eu disse para você. No espírito e não na letra. Cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Assim, Cristo, o sinal de quem pertence a Deus, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Oh, aleluia! Vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. O que é que fala a respeito dessa nova criatura? Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Escute. Então, o povo judeu, o povo hebreu, vou usar um termo bem jovem aqui, se achava os caras, bam. Nós somos circuncidados. Esses povos são tudo incircunciso. Não adiantou nada a circuncisão. Não resolveu o problema. Gálatas 6:15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Vamos lá. Como é que eu faço então para ser esse terceiro povo? Vamos então. Capítulo 16 de Mateus. Aqui começa a surgir um terceiro povo na face da terra. Deus, quando olha lá de cima, agora vê 3 povos: os gentios, a nação de Israel e a igreja. Já sabe disso, né? 16 e 18 de Mateus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus veio e deu início a um terceiro povo. Existem os gentios, existe a nação de Israel, existe um povo que ele olha lá de cima e contempla que foi comprado, lavado, redimido e resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, que eu e você pertencem, que é a igreja do Senhor. Mas aonde está esta prova que a circuncisão não serve para mais nada? E nem a incircuncisão que eles faziam tanta diferença. Então, de novo, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, e o versículo, vamos lá, já sabe de cor, né? Devia saber. Versículo 1, capítulo 1, e o versículo 10, diz assim. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 10.
estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Para quem? Para esse povo, gente, que se circuncidava. Para o povo judeu descendente de Éber, de onde se originam os hebreus. O ancestral de Abraão. Veio para eles. Mas está aqui, ó. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Cheio de ritos exteriores, circuncisão, filactérios, a lei, o tabernáculo, e não conseguiram compreender quando veio a salvação. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu e você pertencemos a esse terceiro povo que chama-se igreja. Gentios, tem a nação de Israel e tem a igreja, que é a menina dos olhos do Senhor. Não se preocupe, meu irmão. Não fique aí preocupado, porque no Congresso estão fazendo a lei, estão tentando passar uma lei para fazer as igrejas, que são os templos, ficarem fechados até outubro, até dezembro, ou com os seus cultos com número reduzido de pessoas. Não, meu irmão, você tem que continuar brilhando, você tem que continuar sendo o povo de Deus. Você é igreja em qualquer lugar, a tua luz tem que brilhar. É nesse momento de trevas que o mundo está passando, que a nossa nação está passando, que o nosso estado está passando, que você tem que brilhar. Você é a luz. Você é o povo mais importante da face da terra. Você é a igreja. Gentios, nação de Israel e a igreja. Só existem esses três povos que Deus olha lá de cima e vê. Os gentios são todas as nações. Israel, os filhos da promessa. Mas que não aceitaram Jesus Cristo, não receberam Jesus Cristo, está aqui. Mas a todos quanto receberam Deus e poder ser feito filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Aí vem o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Nasceu um menino judeu em Israel. Até o 8º dia, a lei mandava que se circuncidar. Se não se circuncidasse, ele estava expatriado, estava fora da nação de Israel. O pai era obrigado a circuncidar o filho. Aí, ó, nascia realmente para a nação através do sangue. Ele perdia sangue. 8 dias, o corpo produz a coagulação muito superior à perissegra mínima. Nascia um homem pela força do sangue, o israelita, o judeu, que agora tem o direito ao Torá, eu tenho direito aos ídolos, eu tenho direito ao templo, eu tenho direito a... Não, mas aqui não é pelo sangue. Nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Glorifique a Deus. Deixa para lá. Esses ritos judaizantes não pertencem à igreja do Senhor. A verdadeira circuncisão, 1 Tessalonicenses, para a gente encerrar. Capítulo 5, e o versículo 23 diz assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Tinha os sinais exteriores, mas o coração não era circuncidado. Irmão,
Não adianta ter sinais exteriores, mas você não tem isso aqui. De 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz, você santifica em tudo. A tua santificação, a tua circuncisão tem que ser produzida de dentro, do Espírito. Deixar as obras da carne de lado. Deixar as obras das trevas de lado. Deixar as preocupações excessivas com as coisas do mundo de lado. Ainda estamos nesse tabernáculo corruptível. Precisamos orar pela paz da nossa nação, porque nós vamos prosperar com a paz da nossa nação. Nós devemos estar mais preocupados com as coisas que vêm de cima, meu irmão. Que o teu espírito permaneça irrepreensível. Se isso acontecer, vai para o teu intelecto, para a tua alma. E vai se manifestar fisicamente. Através disso, vão ver que você tem um coração circuncidado. E o nome de Deus será glorificado através da minha e da tua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento que nos concedesse, meu Senhor, e juntos podemos falar a tua palavra. Deus de poder, que a nossa circuncisão não seja exterior, que os nossos esforços sejam simplesmente para aparecer exteriormente para que o mundo veja, não, mas que ele seja produzido no nosso interior. Um coração circuncidado, meu Senhor, de acordo com o que manda a tua palavra. Que a nossa luz possa brilhar. Que haja sal em nossas vidas. Que através de nossas vidas o teu nome possa ser glorificado, possa ser exaltado e possa ser louvado. Deus de poder, te peço nesse momento, em nome de Jesus Cristo, visita as famílias, visita os lares, Rei da Glória. Cura os enfermos, salva vidas, meu Senhor, nesse dia, nesse momento, meu Senhor. Pai Celestial, traz paz às famílias, Rei da Glória. Em nome de Jesus Cristo, entra com providência naquelas famílias que estão passando por situação difícil, situações desesperadoras, meu Senhor. Aqueles que até a morte atingiu, meu Senhor, dá o consolo, dá o alívio, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Visita as UTIs, visita os que estão enfermos em seus lares, meu Senhor, passando por esse momento difícil devido à pandemia que está enfrentando a terra, Senhor meu Deus, meu Pai. Tu és um Deus de providência, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus benigno. Estenda as tuas mãos santas e abençoa os teus servos, as tuas servas, aqueles que ainda também não te aceitaram. Visita os seus lares, Rei da Glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.